Vamos porque é hora das notícias no Telejornal. Veja comigo os destaques de hoje. Presidente João Lourenço reitera compromisso para criar bom ambiente de negócios para Angola e o continente. Mobilidade no espaço da CPLP e a defesa da língua portuguesa na ordem das prioridades. Já esta noite, a 40ª edição da FILDA acolhe Gala dos Leões de Ouro. Milhares visitaram em 4 dias a maior exposição de negócios do país. As hemorragias pós-parto estão entre as principais causas de morte na maternidade Augusto Ngangula, aqui em Luanda. E mostramos-lhe daqui a pouco no Chico em festa para saudar meio século da Dipanda. Vamos desenvolver-lhe as notícias já. E começamos a dizer-lhe que os presidentes de Angola e de Portugal, João Lourenço e Marcelo Rebelo de Sousa, estiveram em Carcavelos no encerramento do Euráfrica 2025, uma iniciativa do Conselho da Diáspora Portuguesa, plataforma que tem trabalhado na colaboração entre a Europa e a África, a mobilização de recursos financeiros para investimentos em infraestruturas, a problemática da imigração e a presença chinesa em África estiveram entre os temas abordados. No encerramento da visita oficial a Portugal, o presidente João Lourenço, acompanhado da primeira-dama Ana Dias Lourenço, esteve na manhã deste sábado na Universidade Nova Business and Economics School, em Carcavelos, Lisboa. No diálogo entre presidentes, João Lourenço e o homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa, debitaram ideias diante de uma plateia multiforme para falar sobre a colaboração entre a África e a Europa. Para o presidente João Lourenço, enquanto líder da União Africana, o continente europeu devia chegar-se à frente neste processo por conhecer a África há mais tempo que a China e que o resto do mundo. As oportunidades existem, as portas para a Europa estão abertas, sempre estiveram. O que não impede a entrada de outros, não é? Portanto, outros investidores de outros pontos do mundo, da América, da Ásia. Não o tal multilateralismo. É o tal multilateralismo, não só a China, como o Japão, hoje os países do Médio Oriente também já se começam a interessar por África. Portanto, é a concorrência que é salutar. João Lourenço sublinhou que o continente está aberto a esta colaboração traduzida em investimentos. Investimentos que, se feitos com justiça, vão ajudar a gerar progresso económico e social para evitar que o velho continente seja pressionado pela migração africana. A Europa devia olhar para ele com outros olhos, investir em África, até para evitar que os jovens africanos atravessem o Mediterrâneo e cheguem à Europa nas condições que a gente conhece. Portanto, se o investimento for feito em África, não só eles vão servir o continente, como vão servir o resto do mundo, servir a Europa em melhores condições, mais qualificados, portanto, para ocuparem, digamos, o mercado de trabalho. O potencial humano da África é um sinal de futuro. A juventude é futuro. Tem mais futuro do que quem não é jovem. Continentes que não são jovens, estão envelhecidos ou estão a envelhecer. Isso é imparável. Não vale a pena pôr o dedo a tapar o sol. Não, é imparável. É imparável esse potencial demográfico. Para Marcelo Rebelo de Sousa, a Europa, ao se debater com desafios internos, como os de segurança, perde a visão das relações com o mundo e, em particular, com o continente africano. De cada vez que a Europa é chamada a concentrar-se em si, perde a visão do mundo. Perde a visão do mundo. Até para explicar porque é que certas questões que aparentemente são europeias são questões mundiais. E perde a visão, desde logo, das relações com a África. Esta é a 8ª edição do Euroáfrica Fórum 2025, que juntou, por 2 dias,
centenas de pessoas, entre académicos, políticos e empresários, aqui em Lisboa, numa iniciativa do Conselho da Diáspora Portuguesa, que elegeu este ano o tema Transformar o Amanhã, estreitar parcerias globais para cumprir a Agenda 2063. E ontem foi dia de jantar oficial em honra à presença do chefe de Estado angolano, João Lourenço, em Portugal. O banquete foi oferecido pelas autoridades portuguesas no Palácio da Ajuda, em Lisboa. O presidente João Lourenço considerou, desde já, ter sido uma visita exitosa, a julgar pelos resultados alcançados. Estamos satisfeitos com os resultados positivos do balanço que fizemos sobre a cooperação bilateral, que nos dá indicações de que há um contínuo crescimento de realizações concretas que concorrem muito significativamente para o desenvolvimento das economias de Angola e de Portugal. Este é um caminho sem retorno do nosso ponto de vista e acreditamos que, apesar da grande densidade do intercâmbio existente entre os nossos países, há ainda um vasto campo de oportunidades que temos de continuar a identificar e explorar, colocando ênfase no investimento no setor industrial, na transferência de tecnologias, na exploração e processamento de minérios, na agropecuária, no turismo, na investigação científica e noutros. Numa clara ilustração dessa perspectiva, gostaria de sublinhar o facto de terem sido assinados 11 instrumentos jurídicos que vão complementar a nossa cooperação em diferentes domínios. Mobilidade no espaço da CPLP e a defesa da língua portuguesa foram também temas abordados entre as autoridades dos dois países durante a visita oficial do presidente João Lourenço, numa altura em que Angola indicou Maria de Fátima Jardim para o cargo de secretária-geral da Organização Lusófona. Temos desenvolvido uma ampla colaboração para definirmos posicionamentos convergentes sobre matérias importantes que dizem respeito, em linhas gerais, à mobilidade no nosso espaço, à cooperação econômica e à promoção da língua portuguesa, que requer uma maior coordenação de esforços entre nós e mais vigor na nossa ação comum para que este idioma que nos une seja oficialmente aceite como ferramenta de trabalho nas Nações Unidas e em outras importantes organizações internacionais. Esta nossa organização, que abarca Estados-membros de 4 continentes, falando a mesma língua e com uma forte identidade e intercâmbio cultural, prima pelo respeito dos direitos e deveres de cada Estado-membro, incluindo o da presidência da organização, na base do princípio da rotatividade, até que todos tenham beneficiado desse mesmo direito. O estadista angolano voltou a manifestar preocupação nos temas sobre paz e segurança no mundo. João Lourenço levantou a voz para condenar as guerras persistentes em África, no Médio Oriente, na Europa e em vários outros pontos do planeta, apelando sempre para a busca de paz negociada. Não se pode aceitar que algumas potências mundiais, membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, estejam a desrespeitar e mesmo a retirar a autoridade da instituição internacional de que são parte, agindo por vezes com 2 pesos e 2 medidas, consoante as conveniências e não de acordo aos valores e princípios definidos pela organização e, portanto, internacionalmente aceites. O mundo se levantou e agiu com firmeza no caso do genocídio nos Balcãs, mais concretamente no Kosovo, em defesa da vida e da dignidade humana. Não vemos a mesma atitude com relação ao genocídio que está a acontecer na faixa de Gaza e Cisjordânia contra o povo palestino, como se as crianças, mulheres, velhos e doentes
mortos todos os dias às dezenas pelas bombas da aviação, da artilharia e também pela fome e sede impostas, não fossem parte desta grande família de seres humanos que habitam o nosso planeta. Em África, onde assumo atualmente as funções de presidente em exercício da União Africana, há um grande esforço para que se busquem soluções para os problemas de insegurança e instabilidade que assolam vários pontos do continente, no qual, passo a passo, temos conseguido construir um quadro negocial em que se inscreve a resolução do conflito na República Centro-Africana e se abrem boas perspectivas para o fim do conflito no leste da República Democrática do Congo. A situação no Sudão está insustentável, a julgar pelo elevado número de mortos, feridos, populações deslocadas e refugiadas e o alto nível de destruição de património e de infraestruturas. Neste quadro, demos início em Luanda a contactos separados com delegações das duas partes em conflito para o anúncio de um cessar-fogo com o objetivo de se dar início a conversações para se negociar uma paz definitiva e duradoura e permitir a ajuda humanitária para salvar vidas, tal como lhes foi proposto por Luanda. O Euro-African Forum 2025, que decorre desde ontem em Portugal e que contou hoje com a participação do chefe de Estado angolano, é um evento que espelha oportunidades entre a África e a Europa. O Euro-African 2025, uma iniciativa promovida pelo Conselho da Diáspora Portuguesa para debater oportunidades de crescimento entre os dois continentes. Questões como comércio e investimento, segurança energética, resiliência de infraestruturas, desafios climáticos e geopolíticos, ecossistemas de startups e arborização de estratégias de igualdade de género, bem como educação, saúde em África e na Europa, mereceram debates. Mário Augusto Oliveira, ministro angolano das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, afirmou no certame a aposta do Executivo nas infraestruturas, capacitando tecnicamente os jovens para que possam vingar no mercado global e, sobretudo, no incremento de ações regulatórias para que o sistema de startups contribua para a sociedade no tocante ao crescimento económico e social. A juventude angolana é criativa, a juventude angolana tem estado a criar produtos e serviços que têm dado um grande contributo para o nosso ecossistema económico e social. Hoje temos algumas pequenas e médias empresas que iniciaram como pequenas startups. Partilhamos aqui a nossa experiência, recolhemos igualmente experiências de outras latitudes que estiveram aqui nesse painel e podemos perceber com isso que nós estamos no caminho certo, precisamos continuar a trabalhar, continuar a desenvolver e, sobretudo, um aspecto muito importante que tem sido a aposta do Governo naquilo que é a criação de infraestruturas base, de suporte dos serviços, portanto, que as startups têm estado a inovar. Ricardo de Abreu enfatizou que Angola leva a cabo no setor dos transportes profundas reformas e investimentos com obras de impacto na vida dos cidadãos, destacando-se o projeto do Corredor do Lubito, a reabilitação do Porto do Namibe e o novo aeroporto internacional Dr. António Agostinho Neto. Nós estamos totalmente abertos ao investimento da Europa em Angola. Acredito que o continente também precise desta perspectiva de estarmos abertos ao investimento, criando condições muito objetivas para que ele possa ser feito em segurança e dentro dos padrões de rentabilidade e de segurança que as economias exigem. Portanto, a nossa mensagem é simples: estamos abertos para negócios, para parcerias mutuamente benéficas. O empresariado angolano olha com otimismo para o desenvolvimento do continente. Angola pode passar, digamos assim, de um país que depende das importações para ser um exportador de fertilizantes. E gostaríamos, de facto, também, dentro de 2 anos, ter a capacidade de exportar para a Europa. Esse é um dos nossos grandes objetivos, encontrar aqui parceiros para a exportação. A participação de Angola visa o fomento do diálogo estratégico entre os
os dois continentes e o fomento de oportunidades e desenvolvimento conjunto, reforçando também a cooperação entre Angola e Portugal nos mais variados domínios e da agenda da diplomacia económica e política. As imagens são de Samuel Duarte, Gabriel Niva, TPA em Cascais, Portugal. A seguir vamos ter um momento de análise no Prova dos 9. Doutor Joaquim Jaime, de novo, para a nossa conversa. Boa noite. Boa noite, Ana Lemos. Boa noite, extensiva aos nossos telespectadores. Ora, o chefe de Estado angolano e líder da União Africana, João Lourenço, voltou a exercitar diplomacia em prol do desenvolvimento do país e também do continente. Acabamos de ver em Portugal, terminou já a sua visita, onde logrou, entre outros, um incremento no valor de 750 milhões de euros na linha de crédito para Angola. Era expectável? Surpreendeu-lhe? Em princípio, já havia essa expectativa. Portugal é o país que melhor acompanhamos a partir daqui, devido às afinidades históricas que temos, facilidade de nos compreendermos, nos expressamos justamente na mesma língua e sabemos que no âmbito do amplo pacote de diplomacia da União Europeia, e Portugal ser certamente integrado nisto, está-se a prestar uma atenção especial ao continente africano. Sabemos que nessa altura a África é alvo de uma disputa muito grande entre os Estados Unidos da América, a Rússia, a China, Emirados Árabes Unidos, a Turquia também está com uma grande presença. E sabe-se que, para além de permitir a exportação do capital português por via dessas linhas de financiamento, há também aqui um elemento estratégico, porque reforça as relações entre Portugal e Angola, para além dos laços culturais, os laços diplomáticos, há uma relação econômica muito forte entre Angola e Portugal. Antes do restabelecimento, nos termos atuais, da cooperação entre Angola e a China, Portugal era o país que mais investia em Angola fora do setor estratégico. Então temos uma relação diplomática que já dura 49 anos desde o restabelecimento das relações diplomáticas em março de 1976, depois de alcançada a independência a 11 de novembro de 1975. E que saem agora naturalmente mais reforçadas com este abraço que acabamos de ver. Exatamente. Antes desse pacote de 750 milhões de dólares, já havia um pacote de 1,5 mil milhões de euros que vinha ainda do governo do ex-primeiro-ministro António Costa. Marcelo Rebelo de Sousa é efetivamente o presidente dos afetos, tem uma relação extraordinária com Angola e uma relação bastante pessoal com o presidente João Lourenço. Não estão só apenas dois estadistas, mas também estão dois amigos que coincidentemente são presidentes de Angola e Portugal. Do que nos foi dado a conhecer, esse aqui é um pequeno rabisco do que comporta os novos parte acordos. Dos 11 até, adicionados aos 12 que já foram protocolados numa outra ocasião, que do ponto de vista da ciência, um acordo entre o Instituto Camões, a Universidade Agostinho Neto, expansão da língua, que sabemos que é o veículo que nos une, e também aqui no âmbito da congregação da comunidade falante da língua portuguesa por via deste Instituto. Segurança e Proteção Civil, Programa Técnico-Policial de Proteção Civil 2025 e 26, com financiamento modesto de 81 mil euros, Protocolo de Segurança Rodoviária, planeamento conjunto entre os órgãos responsáveis dos dois países. Estamos aqui a falar do Ministério do Transporte e o Ministério das Infraestruturas e Habitação de Portugal. Transporte e Logística, memorando com a IP Engenharias e a nossa Agência Nacional de Transportes Terrestres para a modernização de infraestruturas rodoviárias e ferroviárias, o intercâmbio técnico e seminários. É importante essa componente também. Nós precisamos muito, e abordou essa questão com alguma profundidade, se nos recordarmos, no Fórum Estados Unidos-África, a componente das infraestruturas foi abordada com bastante ênfase, não só devido à nossa dimensão interna, mas também devido à nossa dimensão regional, que é importante para nós. Investimentos em exportações, parceria, aqui mais uma vez, parceria Porto Business School,
com a IPEX, com a capacitação de executivos para atrair investimentos privados e diversificar a economia angolana. Há muito mais componentes ainda dos vários protocolos de cooperação que foram assinados. Isto aqui é que nos foi permitido ter conhecimento até o momento. Ora, entretanto, ficou também patente uma outra grande preocupação do presidente angolano, enquanto líder da União Africana, que tem que ver com a maior mobilidade no espaço CPLP e também a importância da língua portuguesa no mundo. Exatamente, a língua portuguesa no mundo é das mais faladas. Do ponto de vista de distribuição geográfica, ela está representada na Europa, naturalmente Portugal, América do Sul, África, Ásia e aí um pouco na região da Oceania. É uma língua com uma dispersão geográfica muito grande. Temos de reconhecer o espírito aventureiro e pioneiro de Portugal na exploração do mundo novo, como era chamado assim. Em relação à mobilidade, há acordos de mobilidade dentro da nossa comunidade linguística. Naturalmente que cada país, no âmbito da sua soberania, vai regulamentar, vai disciplinar em conformidade com os seus interesses e posicionamentos. Angola, o ano passado, liberou mais de 90 países da obrigatoriedade de ter um visto de entrada. Para além da isenção do visto de entrada, que é o visto de fronteira, também simplificou procedimentos ou atos migratórios. Entre os países facilitados está Portugal. E apercebemos que, recentemente, por pressão do Chega, Portugal aprovou já uma lei que endurece tanto os atos migratórios como a aquisição da nacionalidade, a permanência em Portugal, um pouco ao arrepio dos instrumentos aprovados a nível da nossa comunidade linguística. Marcelo Rebelo de Sousa já havia prometido em antecipação que submeteria a verificação da constitucionalidade dessa lei ao Tribunal Constitucional. Oxalá o Tribunal Constitucional efetivamente lembre-se da necessidade de haver alguma compatibilização entre o direito interno e o direito internacional assumido, subscrito, ratificados pelos Estados. Naturalmente que há uma onda populista de extrema-direita em Portugal, pressionada pelo Chega, e o PSD, de modo a cavalgar junto do eleitorado do Chega, decidiu então abraçar também essa agenda populista que resultou naquela lei que foi aprovada. Dr. Joaquim Jaime, um outro assunto que dominou a semana tem que ver com o pacote legislativo eleitoral, com várias abordagens, sobretudo no Parlamento, com o MPLA e a UNITA, em alguns momentos, a demonstrarem falta de entendimento, mas, ao fim e ao cabo, foram alcançados importantes consensos. Importantíssimos consensos. O MPLA e a UNITA já nos acostumaram a isso. Podem discutir em público, mas encontram sempre uma forma de, no privado, poderem conversar, e isto representa justamente esta capacidade destes dois grandes partidos de poderem, então, conversar sempre que o país necessite melhor. No conjunto dos acordos, dos consensos melhor, a manutenção da atual forma de distribuição dos mandatos restantes. O nosso sistema eleitoral, do ponto de vista do ponto de vista da conversão dos votos em mandatos, adotamos o método de Ondut. E há ali uma disputa como definir os restos. A UNITA propunha que devia ser uma participação direta entre todos os partidos e coligações, mas o método, na sua dimensão científica, privilegia os grandes partidos, aqueles que tenham efetivamente conseguido o maior número de votos, são esses que o método em si permite que vão disputar os restos para poder definir a composição da Assembleia Nacional. Fez a manutenção do que está na legislação. Manutenção da redação constante da lei vigente sobre o início e fim da campanha eleitoral. A ANTA também propunha uma modificação aqui dos termos da lei, mas, como disse, em relação às discussões, prevaleceu o consenso da manutenção do que está na lei atual. Horário do direito de antena para fins eleitorais entre as 14 e as 18 horas para rádio e televisão, 18 às 22 horas.
Manutenção do tempo de antena para fins eleitorais. Rádio, 10 minutos. Televisão, 5 minutos. Havia uma proteção da UNITA de se elevar o tempo para 10 e 15, 15 e 10, respectivamente. Mas manteve-se o que está na lei nesse momento. O polêmico afastamento de até 1 quilômetro do local da votação chegou-se ao consenso que 200 metros era suficiente. Imagina uma assembleia de voto que está na esquina da minha casa, eu tinha que ficar 1 quilômetro da minha casa. Era impensável uma situação destas. Manutenção da redação constante, a lei vigente sobre o apuramento eleitoral. Nesse momento, a lei determina que as comissões municipais e provinciais, elas funcionam apenas no suporte logístico operacional eleitoral, que a responsabilidade do apuramento, o apuramento que é a conversão dos votos em mandatos, seja da responsabilidade da CNE, isso foi mantido. E depois ali um ponto que é de total importância. Exatamente. Os angolanos vão poder votar com o cartão eleitoral em 2027. Vai se manter. A votação com o cartão eleitoral, aqui a pretensão da UNITA efetivamente vincou, mas nós temos verificados, por experiência, que aquelas situações em que o indivíduo perdeu o cartão eleitoral, naturalmente o bilhete de identidade poderá substituir. Não significa dizer que o bilhete de identidade não poderá ser usado sob nenhuma circunstâncias. Eliminação da ata síntese. A ata síntese foi substituída pela ata de mesa. Pelo que nos foi dado a conhecer, todos os elementos constantes da ata síntese serão integrados na ata de mesa, que será assinada, distribuída e afixada no local. A grande diferença que vai se verificar é o quê? É que no atual contexto legal, apenas uma ata síntese afixada. Com esse consenso, haverão várias atas afixadas, porque cada mesa produz uma ata própria. A ata de mesa vai ser assinada e carimbada pelo presidente da mesa e delegados da lista, como já disse, e distribuída. Eliminação da proposta sobre a existência de mesas móveis. As mesas móveis é uma proposta, consta da proposta do Executivo, visava, é essencial, facilitar o exercício do direito de voto para aquelas pequenas comunidades. Nós temos no país aldeias com 20, 30, 40, 50 pessoas. O nosso irmão lá para a região centro-sul de Angola, no momento da transumância, o Zé Lacampo aqui, acabou a grama, amanhã ele está a ponto lugar e é necessário que houvesse efetivamente esta possibilidade de a mesa de voto ir ao encontro do indivíduo, uma mesa de voto itinerante. Pronto, mas os políticos em sede de consenso, porque aqui as partes tiveram que fazer muitas cedências em sede de consenso, eliminou-se então a proposta sobre a existência das mesas móveis. Este é o pacto que foi celebrado na dimensão política na Assembleia Nacional para então desbloquear a discussão sobre o pacote legislativo eleitoral. Ora, e além fronteiras, o governo da RDC e o M23 assinaram um acordo em Doha que pode trazer outro alento no que a paz diz respeito, portanto, nesta região. Estamos a falar da paz no leste da RDC com a mediação do Catar. Angola tem sido citado nos esforços de mediação ao longo de muito tempo para se conseguir a paz nessa região. Exatamente. Nós tivemos acesso, por via do site do Departamento de Estado norte-americano, do acordo entre o RDC e o Ruanda, que foi o primeiro. Angola foi citada 4 vezes naquele acordo e destacou-se a importância fundamental da intervenção de Angola. O mesmo aconteceu com o acordo, se fosse a nível dos contratos, seria um contrato promessa entre a RDC e o M23. Primeiro decidiram estabelecer por consenso uma agenda, uma declaração política comum que vai definir efetivamente os termos, os conteúdos, os limites daquilo que vai ser efetivamente a discussão sobre os acordos de paz que terão início em agosto. Mais uma vez, as partes efetivamente reconheceram o papel fundamental da liderança do presidente João Lourenço, mandatado pela União Africana e no âmbito dos esforços de paz na região dos Grandes Lagos, em como ele conseguiu conduzir
este processo com toda a imparcialidade, com toda a equidistância, podia muito bem ser tentado, dada a nossa aproximação com a RDC. Ainda assim, ele conseguiu fazer o que as outras tentativas não haviam conseguido. Colocar à mesma mesa Paul Kagame e Tshisekedi, que era uma primeira etapa. Depois, criou as condições para que tivéssemos o M23 em Angola. Quem boicotou a vinda do M23 foi a União Europeia. Porque na véspera da vinda do M23, a União Europeia decide então sancionar o M23 e o líder da Associação Rio-Congo. Uma medida desta natureza, naturalmente, que já se previa qual seria a reação do M23. Se nós vamos para Angola negociar a paz, sanções, naturalmente, que desmobilizam qualquer esforço no sentido de se avançar. Portanto, a não vinda do M23 em Angola não significou fracasso da diplomacia angolana, até porque o M23 havia confirmado a sua presença em Angola, estava tudo a posto para que viesse a Angola, mas a União Europeia, e nós sabemos da dimensão geopolítica deste conflito, é como se alguém tivesse a dizer: Angola é pequena demais para ter tanto protagonismo, vamos torvar isso. Mas, no entanto, a Angola conseguiu fazer a manutenção do seu prestígio, da sua reputação e um exemplo como podemos, a nível da África, encontrar soluções africanas para os problemas africanos. Em poucos segundos, diga-me, podemos olhar para este momento como um marco crucial para o muito almejado calar das armas na região dos Grandes Lagos? Pelo draft do pré-acordo que se conseguiu, e não há muitas resistências em relação ao conteúdo, o que não foi cumprido na fase inicial com Kabila Pai, que era a integração do M23 na vida política e social do Congo Democrático, a integração dos militares do M23 no Ministério do Interior e no Ministério da Defesa do Congo Democrático, porque foi um cumprimento dessa promessa que despolitou esse conflito todo. Eles puderam resgatar essa agenda do acordo inicial com Kabila Pai, que não foi cumprido, e dessa vez houve das partes, sobretudo do governo da República Democrática do Congo, da integração política, civil, social e militar do contingente do M23. Finalmente, passados quase 30 anos, nós teremos sim paz na República Democrática do Congo, e porque uma vez Trump, provocado pela nossa jornalista, disse: Ariana, quem não cumprir terá pesadas sanções. E eles sabem que são obrigados a cumprir com o que acabaram de assumir no Catar recentemente. Dr. Joaquim Jaime, mais uma vez obrigado por este momento. Vamos voltar a estar juntos no próximo sábado. Estaremos sim. Até lá, boa noite. Boa noite, bom trabalho. E nós seguimos com outras notícias. Mais de 150 milhões de kwanzas constitui o valor ou volume de negócios feitos durante a 18ª edição do leilão de gado da província do Cunene. Durante o evento estiveram expostos 40 lotes entre caprinos, bovinos, suínos, equinos e asininos. Criadores de gado das províncias da Huila, Namibe, Benguela, Uambo, Kwanza Norte e da vizinha República da Namíbia vieram ao Cunene para participar da 18ª edição do leilão de gado. Em causa estava a fazer bons negócios e rematar um ou mais lotes de gado. Está aqui o Principal de Fiscalização da Economia Nacional e já convidamos os potenciais compradores de gado do país que têm gado de qualidade. Viemos mesmo para aqui para o Cunene para observar as experiências do Cunene neste domínio da realização de feiras agropecuárias, de feiras pecuárias, leilão, porque estamos a perspectivar a realização da feira de gado no Uambo no mês de setembro. Num ambiente de disputa em que cada um dos compradores procurou levar o melhor gado, o lote mais caro ficou taxado
em mais de 5 milhões de kwanzas, ao passo que o mais barato foi arrebatado no valor de 100 mil kwanzas. O que estamos a ver aqui é exatamente o que nós queremos, mostrar o nosso potencial. A organização considera que o evento superou as expectativas, a julgar pelo volume de negócios feitos, que rondou os mais de 150 milhões de kwanzas. Nós temos nesses currais gados aproximadamente acima de 300 milhões de kwanzas, mas conseguimos fazer uma venda acima de 150 milhões de kwanzas. Nós podemos falar da diversificação da economia nacional com o potencial aqui apresentado. E também penso que com o esforço que foi aqui consentido, estamos de outra forma a mobilizar os outros criadores de gado. Dados apontam o sul de Angola como sendo a região com maior número de gado. Estatísticas que o presidente da Federação de Criadores de Gado de Angola quer que continue de modos a elevar o poder econômico das famílias na região e do país em geral. Cunene, em particular, e a região sul, no geral, é o berço da pecuária em Angola. Aqui não está o potencial, aqui está a potência. Uma diversidade de espécies de animais entre regional e de raça, com destaque para Bosmara, Brahma e Cimentar, estiveram expostas na 18ª edição do leilão de gado do Cunene. O penúltimo dia da Filda 2025 foi dedicado às famílias. Milhares de pessoas estiveram presentes no certame, onde não faltaram contactos, negócios e também diversão. O quinto e penúltimo dia da Feira Internacional de Angola foi marcado pela enorme afluência de pessoas. Neste sábado, o roteiro das famílias incluiu uma visita à Filda. Jovens e adultos atraídos pela beleza dos stands, cores apelativas, palhaços e marcas que brilharam no maior palco de exposição do país. Um vai e vem de pessoas ávidas por ver de perto produtos, serviços e figuras públicas que marcam presença no certame. Destaque para os rostos da TPA que diariamente entram pela casa dos angolanos. Com braços carregados de brindes e o olhar atento às inúmeras atrações da feira, pequenos e graúdos fizeram uma incursão pelo mundo dos negócios e do entretenimento. Angolanos e estrangeiros renderam-se aos encantos da Filda 2025. O casamento entre empresas, cultura e diversão. Olha, eu acho que a família achou interessante ver ovos de cor azul, cor verde, aqui no estande da Fazenda Filomena, eu acho, né? Da Filomena. No mais, para pequena, tudo novidade. O que é que mais gostaste aqui na Filda? Massa, arroz e chocapique e sumo. E as crianças estão a gostar muito porque estão a saber como é que é produzido o chocapique, as papinhas que eles consomem, as bolachas e visitamos as banquinhas e nos apercebemos como é feito o óleo, a massa. Descobrimos que o chocapique também é feito pelo milho. Minha esposa já é o segundo ano que ela vem também. Ano passado o filho era pequeno. Cada vez a gente está trazendo ele para acompanhando o desenvolvimento da feira. Nunca vi a Filda e aproveitei e vim ver. Vi que são empresas que muito importam para o nosso país. A feira acontece há 40 anos. Alguns visitantes, sobretudo os mais pequenos, estiveram pela primeira vez no certame. Enquanto uns brincavam no parque infantil, outros soltavam sonoras gargalhadas com o humorista Calado Show. Hoje já oferecemos um bilhete, amanhã serão 2 bilhetes. Por norma, todos os anos viemos cá dar uma volta aqui à feira e buscar parcerias, né? Até porque temos aqui um pequeno negócio e viemos aqui ver se conseguimos ter alguma parceria com alguém aqui que tem aqui algum stand. É importante nós transmitirmos a todos aqueles que também estejam interessados na transformação local, não é? Que é o nosso objetivo, e o balanço é muito positivo porque, na verdade, para além de estarmos aqui em conjunto com todo o networking de produção nacional que está na feira, nós próprios também teremos os contactos diretos com os nossos clientes. A
Feira 2025 decorre no âmbito dos 50 anos da independência nacional. No certame foi assinado ainda um contrato de parceria entre a empresa de comunicação Julela e os Caminhos de Ferro de Benguela para divulgação de publicidade no interior dos comboios. É um projeto que nós, CFB, aceitamos com agrado. A Feira Internacional de Angola, que decorre até domingo na província do Icolibengo, constitui polo de interação entre investidores, clientes, artistas e visitantes. Famílias estiveram neste sábado na FILDA 2025 para ver de perto as potencialidades dos diversos setores de atividade. A diversão é garantida aqui no parque instalado na feira. As imagens são de Pereira da Silva e Yolanda Manuela, TPA, na FILDA 2025. E esta noite deverá já estar a acontecer a gala Leões de Ouro, que deve premiar os melhores desta 40ª edição da FILDA. Este é um assunto que vamos abordar mais à frente. Por enquanto, vamos fazer a primeira pausa deste jornal. Até já. Ora, as notícias retomam o seu lugar. Luanda registrou hoje mais uma manifestação de jovens, uma marcha que começou de frente ao cemitério de Santana e tinha como destino o Largo das Escolas, no 1º de Maio. Ao que parece, as coisas tomaram outro rumo, mesmo com a intervenção e proteção da Polícia Nacional. Em estúdio tenho o superintendente-chefe Néstor Gobel, o porta-voz da Polícia Nacional em Luanda. Boa noite. Superintendente, o que é que aconteceu efetivamente? Boa noite, Ana Lemos. Boa noite aos telespectadores da Televisão Pública de Angola. Bem, o que aconteceu foi que, mais uma vez, uma organização da sociedade civil saiu à rua hoje para manifestar. E, portanto, estava tudo organizado para correr bem a marcha. Começou bem, a polícia estava no local para garantir, mais uma vez, a ordem e tranquilidade públicas, mas o que é certo é que ao longo do trajeto, do itinerário, sobretudo ali na zona do multiuso, campo multiuso do IMEL, portanto, os manifestantes quiseram mudar o itinerário para um outro caminho que eles queriam. Foi desde já uma manifestação autorizada? Foi autorizada, sim. Aliás, é preciso dizer que portanto, as manifestações elas não são autorizadas, elas são comunicadas ao Governo da Província, portanto, e o Governo da Província, por via de um despacho, remete ao Comando Provincial de Luanda, Polícia Nacional, para, portanto, avaliar o itinerário e outras incidências do ponto de vista da segurança pública e também da segurança dos manifestantes. Porque há fecho de ruas, é preciso saber quem são os organizadores, é preciso saber, portanto, são quesitos que a lei, portanto, a lei 16/91 de 11 de maio, que é a lei de reunião e manifestações, prevêem para todos aqueles que querem manifestar. Havia um traçado, portanto, havia um orientado, autorizado? Havia um itinerário proposto pelos manifestantes, que era irem até Mutamba, mas o despacho do Governo da Província, portanto, foi perentório e apresentou uma segunda opção. Determinou que fossem até o Largo das Escolas. Portanto, saíam do cemitério da Santana e, portanto, depois fossem até o Largo das Escolas. O que é que se verificou na prática? Mas é importante dar nota, Ana Lemos. Primeiro que há um exercício que é feito sempre que o Governo da Província despacha um documento das manifestações, que é remeter ao Comando Provincial de Luanda. Certo. Para avaliação e outras incidências, tem que ver mais com os aspectos de segurança. E, portanto, os manifestantes... E eles apareceram, portanto, houve um encontro aparentemente pacífico, não é? Até, portanto, assinaram uma ata, inclusive, que prova que eles, portanto, assinaram, subscreveram a ata do encontro que tiveram com a polícia, onde tudo estava, portanto, acertado que o itinerário que eles fossem cumprir, ou que iriam cumprir, seria, portanto, o cemitério da Santana, a concentração e, portanto, até o Largo das Escolas. A manifestação começou e, a dada altura, começou-se a sentir já a desobediência e alguns atos que denunciavam aqui o incumprimento do despacho. E fala-se em outras repercussões, como vandalização, incitação à violência? A vandalização, portanto, quando chegou no campo multiuso, ali no IMEL, portanto, ali uma separação,
para quem estiver no e-mail, tem a entrada do campo do INEF, que vai dar ao Largo das Escolas, e há precisamente uma outra saída, ou continua até o Largo da Família e vai dar até a Mutamba. Eles ali começaram a desobedecer, eles não queriam entrar para o Largo das Escolas. Começou tudo ali. Claramente que nós, a Polícia Nacional, com a experiência que tem, precisamente ali colocou o dispositivo, as forças e meios para evitar que eles incumprissem e desobedecessem aquilo que está no despacho do Governo da província. E, portanto, este é o papel da polícia, é cumprir literalmente com aquilo que está plasmado no despacho. E da lei, sobretudo. Mas eles não arredaram, ficaram mesmo ali, não quiseram ir para o Largo das Escolas, ficaram ali com panfletos, a proferir cenas obscenas, faltas de respeito. Mas a polícia em nenhum momento cedeu a estas provocações, porque nós já, do diagnóstico feito e pela experiência que a polícia tem, o que é que analisamos? Nós chegamos à conclusão que os manifestantes provocam a polícia, não é? Provocam a polícia para que a polícia reaja, para quando reagir, fazerem vídeos, fazerem fotografias e depois inundarem redes sociais. Permitam-me aqui a expressão, com fotografias a dizerem que é uma polícia e tudo mais. Isto já de algum tempo que não acontece. Entende a polícia que houve algum aproveitamento político? Bem, não diria aproveitamento político, mas há aqui atos clarividentes de desobediência e também de razões inconfessas. O que é que acontece? Depois de algum tempo eles viam que não conseguiam os seus intentos. Portanto, na altura do retiro ali do multiuso, eles começaram a realizar atos, desacatos, não é? Portanto, na zona da FTU, sobretudo, ali na zona do retorno, da Rua F, quem vai a descer, quem vem de Viana e faz o retorno para descer para a Shoprite, passo aqui a publicidade, eles começaram a ter a fogo os contentores de lixo. Portanto, há imagens, inclusive, que eu gostaria que a produção, eu mandei algumas imagens, gostaria que a produção mostrasse essas imagens. Diz a nossa realização que já passamos. Ok. Então, começaram a tirar fogo, portanto, graças à pronta atitude da polícia, que também conseguiu extinguir este e outras situações que foram ocorrendo, mas, portanto, eles foram depois dispersados para irem até cada um aos seus locais e foram... Mas é importante dar aqui nota, é fundamental que a passividade da polícia também tem tempo. Tem limite. Ou seja, os organizadores desta manifestação e de outras que, portanto, recebem, não diria orientações, mas despachos legais, né, despachos do Governo da província, sentam à mesa com a polícia para coordenar e que desobedecerem, vão assumir os encargos e as consequências, doravante. Ou seja... O que é que a lei prevê nestes casos? Não, vão ser responsabilizados criminalmente. Penalizações? Vão ser duramente responsabilizados criminalmente. Nós estamos a querer com isso dizer que não haverá próxima vez essa passividade que a polícia está a mostrar, esta serenidade. Aliás, Ana Lemos, basta só para recordar, só não aconteceu o pior porque a polícia não cedeu às provocações, às constantes provocações que foram feitas pelos manifestantes. Mas nós queremos literalmente deixar aqui um apelo para os manifestantes que não haverá próxima vez, já não haverá próxima vez, porque a sociedade está a acompanhar. E, portanto, os atos de desobediência, portanto, os insultos e outras situações que têm estado a ocorrer, provocações à polícia, portanto, e a polícia em nenhum momento, portanto, não há baixas, não há detenções. Mais uma vez, a polícia deu mostras de ser uma polícia com muita experiência, uma polícia cada vez mais republicana, mas nós queremos deixar aqui um apelo muito sério aos manifestantes. Quem se propor a manifestar, se desobedecer aquilo que é ilegal, já não haverá próxima vez. Vão ser tomadas medidas duras para aqueles que são os organizadores das manifestações. E basta dizer que, para esta manifestação que ocorreu hoje, os manifestantes ou os organizadores serão responsabilizados criminalmente. Superintendente Néstor Gobel, obrigado por este momento aqui no Telejornal. Nós é que agradecemos, Ana Lemos. Boa noite. Boa noite. E seguimos com outras notícias. A hemorragia pós-parto é tida como uma das causas de morte no Hospital Augusto Ngangula, aqui em Luanda. Promover a atividade científica em termos de formação aos médicos do Hospital Especializado Augusto Ngangula é um imperativo nos dias de hoje. Por isso, foi realizada a primeira jornada científica. Agora estamos a formar de forma independente especialistas em ginecologia e obstetrícia, o que significa que antes eles eram médicos de clínicos gerais e agora precisam de mais 4 anos para adquirir o título de especialidade.
A jornada abordou questões como a ginecologia, obstetrícia, endometriose e a infertilidade, que passam por um processo de investigação e tratamento para melhor atender os pacientes. Temos nesse momento 48 médicos especialistas das mais variadas especialidades, daquilo que é referenciado para o atendimento materno-infantil. A hemorragia pós-parto tem sido ainda a primeira causa de morte de gestantes no mundo e Angola não fica de parte. A taxa de mortalidade, dizendo assim no alto, no total de mulheres atendidas, nós estamos, nesse primeiro semestre, estamos em 4% de mulheres que faleceram de hemorragia pós-parto. Em sede deste facto, o Gabinete Provincial da Saúde de Luanda realizou em 2024 um estudo científico do uso do Misofar para a diminuição da morte materna por hemorragia pós-parto, tendo sido o mesmo apresentado publicamente no passado dia 28 de abril do ano em curso. Depois de certificado pelo Comitê de Ética da Ordem dos Médicos de Angola, cumpre-nos o honroso prazer de informar que o referido estudo foi submetido à Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia e foi aprovado para apresentação no Congresso Internacional da FIGO, a decorrer em outubro em Cape Town, na África do Sul, representando um marco histórico para a classe médica angolana. A primeira jornada do interno do Hospital Geral Especializado Augusto Ngangula olhou também para os vários aspectos psicológicos da gravidez. A seguir vamos ter momentos de entrevista. Ora, nos minutos seguintes vamos conversar com uma profissional da saúde. É licenciada em Educação Primária nos Estados Unidos, tem licenciatura em Fonoaudiologia, tem várias pós-graduações nas áreas de fonoaudiologia, neopediátrica, linguagem e fala, transtornos do neurodesenvolvimento, nutrição infantil, patologia linguística e audiologia. É doutoranda em neurociência e distúrbios de comunicação humana e membro de várias entidades internacionais. É mestre em análise do comportamento aplicada e especialista em transtornos do neurodesenvolvimento. A convidada de hoje atua com um foco na intervenção precoce, comunicação funcional e inclusão de crianças com autismo e outros atrasos no desenvolvimento. Atualmente é supervisora clínica e diretora-geral de uma instituição do ramo da saúde aqui em Luanda. Chama-se Line Duarte, a especialista que inscreveu na sua agenda este momento aqui no Telejornal para conversarmos um bocado. Seja muito bem-vinda. Boa noite, doutora Line Duarte. Boa noite, prezada. Boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui no Telejornal. Sim, senhora, e é um prazer para nós conversar consigo. Quem é esta mulher que ocupa grande parte do seu tempo em busca de conhecimento, do saber e do bem fazer? Sou a doutora Line Duarte, como muitos me conhecem, sou bem conhecida. E para quem não me conhece, vou falar um pouco da minha trajetória. Saí de Luanda muito pequenininha, fui para a África do Sul, fiz a minha primeira formação secundária lá, sempre com uma boa distinção em termos de matéria. Em menos de um ano aprendi de forma fluente o inglês e passei para os Estados Unidos, onde formei-me, trabalhei e por algumas situações emocionais e familiares tive que acompanhar a minha mãe e que é o que me trouxe na minha terra, mãe, naquela Luanda. Comecei na perspectiva de observar que em Luanda ainda temos muitas estigmas sociais sobre os transtornos de neurodesenvolvimento, principalmente voltado no transtorno espectro autista, e a maior angústia dos pais é que não há resultados, pagam muito, mas acabam por não ter resultados, e isso é uma das batalhas que nós temos feito. Diga-me uma coisa, o que é que faz um fonoaudiólogo?
O fonoaudiólogo é um profissional da área da saúde, ele trabalha especificamente na área de linguagem e fala infantil, mas o que muita gente não sabe é que o fonoaudiólogo tem 12 especialidades. E aí, quando acaba, é como se fosse medicina, acabas a fonoaudiologia e tu escolhes a especialidade. E eu escolhi a neopediatria e a fala e linguagem e audiologia. Alguma razão especial? Sim, porque eu queria focar-me e aprender cada vez mais sobre os transtornos de neurodesenvolvimento. E quando nós lidamos com o espectro, nós precisamos de entender o máximo possível. E quando nós falamos de crianças dentro do transtorno de neurodesenvolvimento, têm dificuldade de fala, linguagem, audição, nutrição, então o conhecimento de um profissional da minha área é muito importante para não mutilarmos essas crianças. E sente que há muitos profissionais da sua área no país? Infelizmente não, porque somos uma profissão que não temos em Luanda. E uma das razões é que torna-se ainda mais caro esse acesso, apesar que, graças ao Ministério da Saúde, parabenizar já a excelência Ministra da Saúde, Silva Lutucuta, e o Diretor-Geral do Hospital Geral do Bengo, Dr. Giovanni Malega, que abraçaram o processo de muitas crianças que estavam em falta de apoio, e nós agora estamos a dar terapias gratuitas dentro do Hospital Geral do Bengo, no Bucula, e muitas crianças saíram satisfatórias. Fechamos há bem pouco tempo o primeiro rastreio. São muitas famílias que procuram por si, pelos seus gabinetes? Muitas. Digo os seus gabinetes porque sei que tem alguns. Sim, sim. Muitas famílias vão para a clínica e pediam muito pela ajuda institucional, e principalmente no foco de tentarmos legalizar a área dos transtornos de neurodesenvolvimento, que ainda não é possível. Nós temos a medicina que está legalizada, os outros âmbitos, mas a área de neurodesenvolvimento não é possível. É como eu, que demorei 12 anos para se formar, tem alguém que pode chegar e dizer: eu sou mestre em aba, né? Então precisamos de regularizar para podermos conseguir controlar essas mesmas crianças. Isto, de per si, é um fator que dificulta naturalmente o exercício da sua atividade. Muito, muito. Temos muitas crianças que estão a ser mutiladas devagarzinho, porque crianças com 5, 6 anos sem verbalização nenhuma, por simplesmente ter péssimos profissionais ou até às vezes não eticamente profissional. Temos que entender que a fonoaudiologia, os transtornos de neurodesenvolvimento, é uma área que exige muito aprendizado, e eu precisei de 12 anos de formação para poder ter a licença de especialista internacional. Infelizmente ainda não temos licença em Angola, e tentando sempre quebrar essas barreiras de estigmas sociais. Doutora, eu pergunto sempre, haverá alguma razão plausível para o surgimento de tantos casos como vimos nos dias de hoje, de crianças com problemas de fórum neurológico, com dificuldades de desenvolvimento, com autismo? Ou alguma razão especial? Com certeza. Antes desse ano, nós tínhamos de 1 a 35 crianças de espectro autista, agora já estamos de 1 a 31. Então, cada vez mais o número vai crescendo, e é algo que nós precisamos ter noção. E nós temos o que nós chamamos, só para dizer aqui um bocado, do autismo lesional. É crianças que durante o parto, mais que durante o parto, tiveram um processo doloroso, e a criança, por alguma razão, teve alguma dificuldade e obviamente causou o autismo lesional. Mas o autismo é feito por vários critérios, um deles é hereditário, muitas vezes fatores genéticos, ambientais e também... Doutora Aline, queria dizer mais alguma coisa? Não, pode ser. Sei que lidera um projeto denominado Juntos Somos Mais Fortes, que é desenvolvido em Cachito, há bocado falou mais ou menos, que tem um impacto comunitário grande, com abordagem centrada na família. Quer falarmos um bocadinho sobre isso? Sim, como eu disse sempre, muitas das pessoas até perguntam porque é a razão de voltar. Além de ser razões sociais, eu acredito que nós precisamos de fazer alguma mudança, e eu acreditava ativamente que tem sim pessoas que acreditam no potencial das crianças, e isso mostrou-me claramente no Hospital Geral do Bengo. Nós atendemos mais do que 300 crianças no rastreio, e dentro dessas 300 crianças, muitas delas sem saída e com dificuldade de acesso às intervenções, e nós conseguimos dar vida
a essas crianças, mostrando que com a base na ciência, com a base de especialização, conseguimos ter. E de apoio que nós temos uma equipe multidisciplinar no Hospital Geral do Bengo, então neurologistas, odonto, tudo que nós precisamos para dar um apoio especializado, individualizado a essas crianças. Também. Exatamente, tivemos uma formação de vários técnicos dentro do hospital, principalmente da área de especialização de pediatria, enfermeiros, assistentes sociais, e também para os pais tiveram treinamento teórico e prático. Eles precisam de saber como replicar o que está a ser feito no hospital também em casa, e estamos a dar sequência nesse processo. Coordena programas de intervenção multidisciplinar, supervisiona uma clínica nos Estados Unidos da América e 2 escolas na África do Sul, de forma remota. Como é que tem sido essa experiência? Um pouco difícil por causa da tamanha responsabilidade que é, mas bem satisfatória. Sempre tive a tendência de não me desvincular em outros países, mas sempre lembrando que o meu país também precisa de mim, porque tive há bem pouco tempo nos Estados Unidos e conheci a diretora lá, representante do Ministério da Educação de lá, e ela, pronto, disse, mas doutora, por que é que não se junta a nós? Eu digo, o meu país também precisa e nós precisamos de tentar ajudar cada vez mais, mas eu acho que esse problema é algo mundial, não é só em Angola. Os países estão a sofrer da mesma maneira e nós precisamos de fazer alguma coisa, e é isso que está-se a fazer. Com tudo isso, onde é que fica o tempo para a família? Um pouco difícil, mas temos sempre como manejar, não é? E acredito que o legado que as pessoas vão plantando aqui é uma semente que depois vamos regando e acabamos por ajudar mais. E o orgulho de ver a alegria nessas mesmas famílias, eu acho que isso não tem preço. A solidariedade, próximo, bem. E a empatia. E pedir aos profissionais que fazem parte do transtorno de neurodesenvolvimento para nos acolhermos e juntar-nos, porque juntos somos mais fortes. Não adianta entrarmos em barreiras porque não há uma competição. Anualmente eu viajo para poder ter mesmo, cada vez mais a ciência vai mudando anualmente e diariamente, então anualmente vou fazendo essas viagens, participando em congressos para poder ter mais conhecimento e trazer para o meu país. Mas também dizer que há outros profissionais, seja nacionais ou internacionais, que estão cá em Luanda, que devemos servir o nosso país com toda a força e ajudar essas famílias que precisam de nós. E a mensagem a estas famílias? Há famílias, entretanto, que têm filhos nesta condição e que muitas vezes não sentem a vontade para procurar um médico, para procurar o hospital. É sempre importante ficar um apelo. O apelo que eu dou às famílias angolanas, e não só, é que o autismo e os transtornos de neurodesenvolvimento não é um problema. O problema é a desinformação. Se nós nos capacitamos, se nós usamos a ciência, usamos o que há resultados, nós temos crianças fenomenais. E isso mostramos no Hospital Geral do Bengo e mostro diariamente na minha clínica crianças que não falavam, crianças que não liam e acabaram por aprender a ler e a escrever. Então, quando um pai desiste do seu filho, e eu vejo às vezes os pais dizem, doutora, eu só quero morrer em paz. E eu digo a eles, não precisa morrer em paz. Nós só precisamos de ter mais conhecimento e mais autonomia para poder ajudar essas mesmas crianças. Doutora Aline Duarte, foi um prazer enorme conversar consigo, partilhar estes momentos. Voltamos a estar juntas em qualquer lugar deste país. Boa noite, bom trabalho e continua esta mulher batalhadora. Obrigada. Boa noite. Ora, e assim, vamos continuar com notícias. Decorre na cidade de Caixito, província do Bengo, 18ª edição da peregrinação à Nossa Senhora de Santana. O evento anual é organizado pela Diocese de Caixito. Este ano reúne perto de 30 mil fiéis provenientes de várias partes do nosso país e que amanhã vão lotar o estádio municipal do Dande durante a missa de celebração. No estádio municipal do Dande, onde vai decorrer a missa central, ultimam-se os preparativos. Todos os detalhes estão a ser acautelados, desde a limpeza, a montagem dos equipamentos e a instalação dos assentos. Terminada a procissão de velas, nós teremos aqui, neste recinto em que vos falo, a noite de oração e de louvor, que está sob responsabilidade do grupo que vem da Arquidiocese de Luanda, denominado Gotas de Luz. Eles farão esta atividade até amanhã às 4 horas. Quando forem 8 horas em ponto do dia 27, partirá a solene procissão com o ícone da Avó Santana, da Igreja Catedral até ao estádio municipal do Dande. O INEMA está preparado com 2 médicos e 8 enfermeiros
e 3 ambulâncias. Nós temos 2 ambulâncias suporte avançado e um suporte básico, e a nossa PMA, que é o posto médico avançado. Para quem já tem a sua tenda montada, fala em mais uma festa religiosa que enche os cristãos de esperança. Estou ansiosa, vamos terminar amanhã com a missa, daqui a pouco vamos ter a procissão de velas e que corra tudo bem. Venho pedir saúde e agradecer a Deus por tudo que a Vossa Santana fez por mim, pela saúde dos meus filhos, a paz, a união e o pão de cada dia. A 18ª peregrinação à Santana é um evento religioso organizado pela Diocese de Cachito e reúne anualmente nesta cidade milhares de fiéis. Apelar aos nossos fiéis, devotos, peregrinos, homens e mulheres de bom coração que vêm às nossas terras aqui no Dande para trazerem um camba de amoenho, um terço e também as melhores condições para se agasalhar, tendo em conta o clima que se faz sentir aqui nas nossas terras. Contamos com a presença de todos, peregrinos, devotos e todos aqueles que acreditam no nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, venham festejar conosco, venham celebrar a festa da nossa diocese. Os pedidos, súplicas, agradecimentos e perdões começaram cedo, durante as missas e vigílias que estão a ser realizadas desde sexta-feira, data de início da peregrinação, que tem o seu encerramento previsto para este domingo, com a celebração de uma missa, onde são esperadas mais de 30.000 almas. E a Igreja Tocoísta junta neste momento mais de 900.000 fiéis na peregrinação em Catete, província de Nicolibengo. Os tocoístas celebram a descida do Espírito Santo em África. Em Catete, a TPA tem uma equipa de reportagem. O Alcides Mecano é o repórter de serviço, está aí das imagens, junta-se a este telejornal. Boa noite, Alcides Mecano, que radiografia nos podes trazer para esta altura? Ana Lemos, boa noite. Depois de ter havido a coisa de 1 hora, a procissão da luz arrancou agora a vigília, que vai levar a noite toda, e a esta altura os fiéis estão aqui em harmonia a celebrar então este que é um dos maiores eventos dos tocoístas. Estamos a falar da peregrinação ao Santuário de Catete. Esta celebração que visa saudar também os 90 anos da teofonia tocoísta. Nós vamos à conversa com uma das peregrinas para dizer-nos de onde vem. Boa noite, o nome, por favor? Inês Dembe, venho a partir do Patriota. Quais são as expectativas que tem desta peregrinação e o que é que está a achar do evento? Bem, as expectativas as melhores, né? Eu sei que daqui não saímos vazios, sempre colhemos o melhor, e a quem vem com fé sempre colhe, né? Obrigado. Vamos também falar com o porta-voz. Boa noite, o nome, por favor? Boa noite, eu sou Fernando Ribeiro Francisco, porta-voz do evento. Senhor porta-voz, diga-nos, quantas pessoas é que são esperadas neste evento e como é que está o programa, se olharmos para o dia de hoje, no caso, a noite de hoje e o dia da manhã? Muito obrigado a todos que nos acompanham. Mais de 2 milhões de fiéis estão aqui no Santuário de Catete e arredores, e houve por volta das 16 horas um culto de recepção dos peregrinos. Quando eram 19h15 houve o momento da procissão da luz, e neste exato momento estamos no momento de regozijo, porque quando forem 22 horas entraremos no momento de recolhimento, onde haverá um culto de profundo encontro espiritual, onde todos os peregrinos que cá estão poderão então poder recolher-se para este momento que é de suma importância. Obrigado, foi a conversa com o porta-voz deste evento. Este evento que, segundo ele, tem mais de 2 milhões de peregrinos a marcarem a presença e desta forma então a confirmarem a sua fé diante de tudo quanto professam. Marcamos assim um ponto e vírgula na promessa de continuarmos a falar sobre o assunto nas próximas edições.
Boa noite, Alcides, bom trabalho por aí. Noutra temática, no Mexico está a acontecer o Festival Nacional Angola 50 anos, em alusão ao Dia da Independência Nacional no palco do espetáculo. Vários artistas vão animar, ou animam já por esta altura, a plateia. Vamos em direto até ao Mexico. Aí está, Arlete Simão, em direto para o Telejornal. Boa noite. Já começou a festa, já se dança aí no Mexico? Exatamente, Ana Lemos, boa noite. A festa começou por volta das 18 horas e por este palco já passaram vários músicos locais que estão a fazer as honras da casa, apresentando então aquilo que é a cultura do povo desta região do leste do país. Está comigo nestes instantes o senhor Nino Republicano, com quem vamos rapidamente conversar. O que é que nos resta desta noite? Olha, mais uma vez dizermos, como disse o nosso presidente, temos motivo para festejar. Por aqui vão passar mais de 32 artistas, não é? Para comemorarmos a festa de 50 anos. Mexico é a quinta cidade. Nós abrimos espetáculo com teatro. Temos um grupo local, neste momento em palco. Vamos ter vários estilos, desde o kuduro, o rap, o gospel e também o samba. Vamos fazer uma festa que vai combinar com DJs, não é? E sem sombra de dúvida, ficaremos aqui até as 3 da manhã. Será uma noite memorável? Com certeza. São 50 anos de independência, temos vários motivos para comemorar e vamos comemorar esses 50 anos com muita pessoa. Obrigado. Muito obrigada, Nino Republicano. De facto, está a ser, Ana Lemos, uma noite memorável para os munícipes aqui da cidade de Luena. Este comboio da cultura segue então levando assim aos munícipes, como dissemos, a alegria e muita euforia. O próximo destino deste comboio da cultura será a província do Bengo. Nós estamos aqui, Ana Lemos. Boa noite a si e a todos que nos acompanham. Obrigada, Arlete, e boa diversão por aí. Já que dissemos, acontece esta noite a gala que vai premiar os melhores da 40ª edição da FILDA 2025. A TPE tem uma equipa de reportagem também numa das unidades hoteleiras de Luanda, com o Jorge Zua à cabeça. Aí está, nas imagens. Boa noite, Jorge. Já começou a gala Leões de Ouro? Boa noite. De facto, hoje é a noite de consagração daqueles que ao longo destes dias estiveram presentes nesta 40ª edição da Feira Internacional da Angola. Neste momento está à mesa, o palco já posto, estão os convidados todos à mesa, o que pressupõe dizer que dentro de mais alguns instantes então dará-se início a esta gala de premiação dos Leões de Ouro da 40ª edição da Feira Internacional de Luanda. Estarão a concorrer para várias categorias as empresas que participaram desta edição. Estamos a falar de cerca de 24 categorias, mais o grande prémio da FILDA 2025. Estamos a falar melhor participação de empresas públicas, melhor participação de serviços de utilidade pública, melhor participação comércio e serviços, melhor participação no ramo alimentar e bebidas, melhor participação na construção civil e obras públicas, melhor participação internacional, melhor participação de seguro, melhor participação de banca, melhor participação de serviços financeiros, da agricultura e pesca, cosmético e beleza. Estamos a falar de várias categorias, como disse, são 24 categorias que estão a concorrer, onde irão concorrer, diria melhor, os participantes à 40ª edição da Feira Internacional de Angola.
A expectativa é grande para os presentes. Naturalmente será um momento de grande consagração, será um momento bastante importante para quem durante estes dias esteve na fila a tratar de negócios. Mas mais do que esta consagração está naturalmente os contactos que conseguiram fazer ao longo destes dias. A feira, entretanto, apesar de hoje ser esta gala de premiação dos melhores, amanhã ainda será um dia na Feira Internacional de Luanda. Aqueles que até hoje não conseguiram lá estar poderão fazê-lo amanhã e encontrarem produtos e serviços e poderem mesmo estabelecer parcerias de negócios. Esta gala será também brindada com a participação do músico Matias Damasio, segundo o programa que a organização lhes fez chegar, o que significa dizer que teremos aqui mais uma vez a cultura e os negócios. Boa noite. Boa noite, Jorge Jesua, bom trabalho. Olhamos agora para o estado do tempo e as temperaturas que devem prevalecer nas principais cidades do país. Fazemos agora mais uma pausa, é o segundo e último intervalo deste jornal. Até já. O MPLA apresentou hoje na Cimeira dos Antigos Movimentos de Libertação da África Austral, que decorre em Gauteng, África do Sul, os resultados do seu programa direcionado às mulheres, jovens e antigos combatentes. A paridade do género, a aposta nos jovens e o apoio aos antigos combatentes são exemplos para o continente. O entendimento é dos participantes. À margem da Cimeira, a vice-presidente do MPLA recebeu em audiência o secretário das Relações Internacionais do Partido Comunista Chinês, com quem abordou o reforço da cooperação entre os dois partidos. A África do Sul é o palco da Cimeira dos Antigos Movimentos de Libertação da África Austral, que decorre em Gauteng de 25 a 28 do corrente mês. A vice-presidente do MPLA já está em solo sul-africano para participar do evento, em representação do presidente do MPLA, João Manuel Gonçalves Lourenço. Fazem parte da delegação encabeçada por Mara Quiosa, a secretária-geral da OMA, Joana Tomás, o primeiro secretário nacional da JMPLA, Justino Capapinha, secretários do Biro Político, militantes e quadros da direção do partido. A cimeira, que vai passar em revista a questão da estabilidade regional e o desenvolvimento socioeconómico integrado dos países, junta no mesmo espaço líderes dos movimentos de libertação e seus representantes, como o MPLA, ANC, Frelimo, SUAPO, CCM da Tanzânia, ZANU-PF do Zimbábue e partidos convidados que vêm da China, Cuba, Nicarágua, entre outros. O MPLA participa da Cimeira dos Movimentos de Libertação da África Austral com o intuito de se juntar aos partidos irmãos na análise sobre a atual situação política em cada um dos nossos países, mas também sobre a atual situação política internacional. A Cimeira reserva também espaço aos jovens, mulheres e antigos combatentes dos movimentos de libertação da África Austral, bem como dá a devida atenção a alguns antigos presidentes como Joaquim Chissano, que será orador num jantar denominado Sabedoria dos Tempos. Coincidentemente, grande parte
parte dos partidos do Movimento de Libertação ainda são também os partidos que detêm o poder político e administrativo dos nossos países. E isso traz uma responsabilidade acrescida e por essa razão mesmo os líderes vão tentar fazer uma análise a mais profunda possível do estado atual, mas sobretudo daquilo que deve ser adotado como estratégia comum. Apesar de não ser o objetivo da sua visita à África do Sul, a vice-presidente do MPLA aproveitou a ocasião para manter um contacto com os militantes residentes e deixou algumas orientações político-partidárias. Estes encontros dos líderes dos movimentos que lutaram pela independência buscam igualmente fortalecer a cooperação e a solidariedade entre os países e discutir questões de interesse comum, como o desenvolvimento económico e social. As imagens são de Adilson Mendes e a reportagem a partir da África do Sul é do Judice Samando. Dizer agora que o Presidente da República, João Lourenço, concedeu em Lisboa uma audiência ao diretor executivo da Confederação Empresarial Francesa, MEDEF International, Philippe Gauthier. O encontro aconteceu pouco depois de o chefe de Estado ter finalizado a sua visita oficial a Portugal este sábado. Do desporto, o 1º de agosto salvou a presente época com a conquista da Taça de Angola após vitória por 22-17 diante do Interclube. Trata-se do 3º troféu consecutivo da competição para o Clube Militar. E estamos mesmo a encerrar esta edição do Telejornal. Não nos despedimos sem antes deixar o convite sempre. Hoje é dia do programa Pontos nos Is. Hoje vamos ter a moderação da Hilda Bolei, a nossa colega de trabalho. Aí estão as imagens com o painel de convidados praticamente completo para a abordagem do tema massificação da agricultura e o combate ao excesso de legalismo. Um tema para o qual está convidado a seguir. Da nossa parte é tudo. Desejo-lhe boa noite, descanse bem, aproveite o fim de semana. Nós voltamos no próximo sábado. Até lá.